O coração que assume responsabilidades. Oi, sou Helena Conê e hoje o papo é sobre a personalidade dos nascidos em 18 de julho. Isso vale para homens e mulheres. Existe uma característica muito marcante nessas pessoas. Elas dificilmente vivem só para si mesmas. São pessoas que sentem necessidade de proteger, ajudar, orientar e muitas vezes acabam se tornando referência dentro da própria família, do trabalho ou até do grupo de amigos. Tem gente que entra no ambiente e só participa. E outras pessoas, como você, influenciam profundamente, mesmo sem perceber às vezes. E talvez por isso tantas pessoas procurem quem nasce nesse dia quando precisam de conselho, apoio ou direção, porque existe uma firmeza emocional muito característica aqui. Pessoas que carregam voz e presença. Costumam ter uma presença muito forte dentro dos grupos aos quais pertencem. Quando acreditam em alguma coisa, defendem de verdade. E não é raro que acabem representando outras pessoas de alguma maneira. Às vezes dentro da família, no trabalho e às vezes em projetos, movimentos ou situações em que precisam assumir responsabilidades maiores do que imaginavam. Inclusive, talvez não seja coincidência que Nelson Mandela tenha nascido em 18 de julho, uma figura que carregava justamente essa força de liderança, convicção e firmeza. E, ao mesmo tempo, existe também a sensibilidade artística de Luísa Sonza, que também nasceu nesse dia. Essas pessoas costumam sentir tudo de forma muito profunda. E quando acreditam em algo, é difícil fazê-los desistir. Convicção e coragem. Os nascidos nesse dia têm valores muito fortes. Quando acham uma situação injusta, não conseguem fingir que não viram. E isso às vezes traz conflitos, porque defendem quem amam com muita coragem. Pode até parecer calmos por fora, mas quando mexem com algo importante para esse coração, a força aparece. E aparece de verdade. São pessoas que muitas vezes suportam muita coisa em silêncio, mas quando chegam no limite, enfrentam situações difíceis com uma coragem que surpreende. Existe uma mistura muito curiosa aqui: sensibilidade e presença, delicadeza e coragem. A sensibilidade que nem todo mundo vê, mas também existe um lado mais reservado, porque essa presença toda, porque toda essa postura forte, normalmente existe alguém extremamente sensível por trás. E às vezes até mais frágil emocionalmente do que demonstra. Costuma sentir tudo muito profundamente. Rejeição, abandono, distância afetiva, falta de reconhecimento e a sensação de não ser importante para quem ama. E isso mexe demais com esse coração, porque essas pessoas criam vínculos fortes. Quando amam, se envolvem de verdade e muitas vezes acabam cuidando tanto dos outros que esquecem de observar se estão sendo cuidadas também. O peso de carregar todo mundo.
Existe também um padrão muito comum nesse tipo de personalidade: assumir responsabilidades demais. Às vezes a pessoa vira apoio da família, suporte do relacionamento, apoio dos amigos e apoio de todo mundo. Mas quase ninguém pergunta: e quem cuida de você? Isso pode gerar um cansaço silencioso, porque quem nasce nesse dia costuma ser muito forte em público, mas nem sempre consegue mostrar suas próprias vulnerabilidades na vida pessoal. E aqui aparece um dos maiores aprendizados dessa data: entender que não precisa carregar o mundo inteiro sozinho. Separados entre a vida pública e a vida particular. Muitas pessoas conseguem funcionar muito bem socialmente, conversam bem, sabem acolher, sabem se posicionar, mas por dentro, às vezes, ainda estão tentando entender o próprio coração. Isso pode gerar relações complicadas, porque existe uma necessidade muito grande de afeto, segurança e conexão. Quando sentem medo de perder alguém, pode acabar ficando mais sensíveis, mais carentes ou mais inseguras do que gostariam de admitir. Só que, ao mesmo tempo, nem sempre conseguem demonstrar claramente aquilo que precisam. E aí começam os desencontros afetivos. O aprendizado mais importante. Talvez o maior aprendizado dessas pessoas seja esse: aprender a cuidar da própria vida com a mesma força com que cuidam de todo mundo ao redor. Porque sabem lutar pelos outros, proteger, defender, mas também precisam lembrar que merecem acolhimento, merecem descanso, merecem levezas e merece alguém que permaneça quando parte forte se cansa. Sim, o lado mais profundo dessa personalidade. Nem todo mundo percebe, mas existe uma complexidade muito grande por trás desse jeito aparentemente firme. É o tipo de pessoa que tenta permanecer firme mesmo quando está emocionalmente cansado. E continua cuidando mesmo quando ninguém percebe o quanto ela também precisa de cuidados. E talvez por isso os nascidos nesse dia marquem tanto a vida das pessoas, porque existe verdade no que sentem, existe vigor, presença e coração. Você não precisa ser forte o tempo todo, mas existe algo importante a ser lembrado. Se você nasceu em 18 de julho, talvez tenha passado muito tempo acreditando que precisava dar conta de tudo, ser forte, resolver, proteger e acolher. Mas existe uma diferença muito grande entre ser forte e carregar tudo sozinho. Você também merece apoio, merece relações leves, merece pessoas que saibam cuidar de você sem que tudo precise ser explicado. E isso não diminui a sua força. Na verdade, talvez seja exatamente isso que torne você ainda mais humana. Me conte aqui, você conhece alguém nascido em 18 de julho? Quero saber. Deixa o seu like. Beijo, beijo!